Fala galera, professor Dudu de volta aqui no Tudo Mastigado e a gente vai continuar aquela nossa conversa sobre romantismo. No bloco anterior, conversamos sobre como o romantismo surgiu ali na Europa, suas marcantes características, toda a coisa do sentimentalismo, da idealização do sofrimento do homem romântico, da coisa de botar para fora a sua visão de mundo, o seu sentimento em relação ao mundo no qual você está inserido, o desejo de fugir dessa realidade, de criar uma nova realidade, de encontrar uma nova realidade. E agora nós conversamos sobre como esse romantismo vai chegar aqui no Brasil. Galera, início do século XIX, bem no iniciozinho do século XIX, enquanto a Europa estava num processo complicadíssimo e tínhamos um tal de Napoleão Bonaparte tocando terror na Europa, instaurou-se, foi instaurado pelo próprio Napoleão, uma tática de guerra de Napoleão, o bloqueio continental. Todos os países estavam proibidos de fazer comércio com a Inglaterra por conta dessa decisão de Napoleão para atacar a economia da Inglaterra, já que ele não conseguia combater a Inglaterra militarmente, pela questão da preparação da marinha inglesa, Então, ele atacou a economia inglesa. Mas a Inglaterra tinha uma relação complicada com Portugal. E Portugal se viu necessitado de continuar, de romper o bloqueio continental. E com medo, a família real botou o seu rabinho real entre as pernas e veio realmente para o Brasil. Chegando no Brasil, a gente encontra muita coisa. Porque a corte real portuguesa teve que sair correndo para essa coloniazinha. E isso vai marcar bastante o que vai ser o romantismo brasileiro. Presta atenção. Então temos como um grande marco a chegada da corte real portuguesa, a chegada da família real. Ok, mas como a chegada da família real no Brasil pode ter influenciado tanto na literatura? Galera, olha só o que está acontecendo. A família real chega no Brasil e aqui a gente não tem muita coisa. O Brasil não estava preparado para receber a corte real portuguesa como devia. Então a corte real portuguesa, a família real, passa a investir e muito nessa colônia. A gente vai ver o Brasil crescer bastante, se desenvolver bastante. Vão ser criados teatros, bibliotecas, museus, o Jardim Botânico, o Banco do Brasil, vão trazer a imprensa, vão criar universidades aqui no Brasil. Então a gente vai ter uma série de investimentos nessa colônia. Então a chegada da família real, como consequência da chegada da família real, vamos ter grandes investimentos na colônia. Grandes investimentos na colônia. Grandes investimentos na colônia. Colônia essa que já estava sentindo, que já estava caminhando rumo a uma independência. Baseados em tudo que estava acontecendo no mundo afora, na independência das 13 colônias, com a independência das 13 colônias ali na América do Norte, no que vem a ser conhecido como os Estados Unidos, a gente vai ter uma onda de processos de independência por toda a América. E isso vai logicamente ser refletido aqui no Brasil também. Então, temos uma série de grandes investimentos nesse país, nessa colônia que já está em processo de independência. Processo de independência do Brasil.
para você ter uma ideia de como tudo vai acontecer tão rápido, a família real chega no Brasil em 1808, em 1822 temos o Brasil se tornando independente. E é justamente num momento em que o romantismo está pegando fogo em toda a Europa, que no Brasil a gente vai ver nascer o nosso romantismo, que vai bater muito na tecla da busca por identidade. Na busca por identidade. O romantismo vai trazer essa necessidade. O romantismo vai nascer dessa necessidade. Porque nos tornamos independentes, queremos romper com tudo que nos liga a Portugal, ao colonizador. Queremos nos livrar de suas influências, queremos mostrar o que somos, quem somos. Então a grande marca do romantismo no Brasil passa a ser a busca por identidade, beleza? Busca por identidade, o que é ser brasileiro, o que é o Brasil, quem somos, a nossa verdadeira essência, a nossa verdadeira origem. Beleza? É sobre esses aspectos, sobre tudo isso aqui que vai nascer o romantismo no Brasil, romantismo de muita produção. Então temos um romantismo que vai ser dividido em bloquinhos para ficar melhor para a gente estudar, para a gente analisar e entender. Analisamos o romantismo na poesia, analisamos o romantismo em prosa. O romantismo em poesia, que é o que a gente vai conversar primeiro, vocês vão lembrar que ele se divide em 3 gerações distintas. A primeira geração, a geração indianista, a segunda, a geração ultrarromântica e a terceira, a geração condoreira. E a gente dá aquela revisadinha em quais são os seus grandes ideais. Vamos falar sobre essas gerações. Primeira geração poética do romantismo é aquela que chamamos de indianista. Indianista, saudosista. Aqui vamos ter algumas grandes marcas, pessoal. Por exemplo, aqui nosso grande ideal de índio herói, o índio idealizado. O índio idealizado. Por que a figura do índio, pessoal? O índio é um reflexo da nossa origem. Lembra? O homem romântico valoriza o seu passado, valoriza as suas origens. Lá na Europa, valorizávamos a ideia do cavaleiro. Aqui no Brasil, não tivemos cavaleiros. Quando tentamos voltar às nossas origens, a origem do que é o Brasil, quem estava aqui? Os índios. Então os índios passam a ser retratados de forma completamente europeizadas. O índio agora, até um dia desse era retratado como selvagem, como chucro. Agora é forte, bravo, leal, honesto, faz o que é correto. Faz o que é correto segundo os ideais de moral europeus. Segundo o padrão europeu, o índio passa a ser completamente europeizado, idealizado como um grande herói, forte, bravo, corajoso, que não tem medo de nada e faz sempre o que é correto, pelo bem de todos. Além dessa questão do índio, essa geração também é marcada pela valorização das belezas naturais. E esse reflexo, essa valorização das belezas naturais, é muito bem demonstrado por meio dessa coisa que chamamos de saudosismo. Vemos poetas cantando sobre a saudade desse Brasil, sobre a saudade desse belo Brasil.
falamos de saudosismo, falamos de valorização do Brasil, sempre lembramos de minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Mas pensa também, lá, vai um pouquinho além e pensa um pouco na segunda estrofe desse poema. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, a nossa vida mais amores. Olha que declaração de amor por essa pátria. Tudo aqui é mais bonito, tudo aqui é melhor. Nossa fauna, nossa flora, nosso céu, nós somos melhores. Então, valorizamos toda a nossa beleza, valorizamos o que é esse Brasil, tentamos encontrar a identidade desse Brasil por meio da saudade, da expressão da saudade, do sentir falta. Beleza? Aqui nós vamos ter dois grandes nomes. Gonçalves de Magalhães e Gonçalves Dias. Gonçalves de Magalhães vai ser responsável por inaugurar o romantismo no Brasil com a publicação de sua obra Suspiros Poéticos e Saudade. Já Gonçalves Dias, um dos mais importantes poetas de nossa história, vai trazer pra gente tanto poemas líricos, extremamente sentimentais, como a Canção do Exílio, que eu citei com vocês, como poemas épicos, A Jornada de um Herói, inserindo nela a sensibilidade do romantismo, como é o caso de Juca Pirama. Beleza? Então assim é como vai acontecer essa primeira geração pra gente. Tranquilo? Galera, preciso apagar o quadro aqui. Um segundinho. A segunda geração agora vai ser a geração que a gente vai chamar de geração ultra-romântica. A geração do ultra-romantismo. A geração ultra-romântica, galera, é a geração do exagero. Essa é a palavra-chave para compreender o ultra-romantismo. Exagero. Tudo é mais exagerado, tudo vai ser gigantesco. Se é para amar, ele vai amar desesperadamente. Se é para sofrer, ele vai sofrer como nenhum outro já sofreu. Tudo isso, reflexo direto daquele que nós chamamos de mal do século. Lembra? Falei com vocês no bloco passado. O mal do século, tédio e a morbidez. Eles estão entregues a uma vida que não faz sentido. Eles buscam algo que faça algum sentido. Eles sofrem com o amor, sofrem com a realidade, querem algo novo. Eles querem sentir alguma coisa. Deve haver por aí algo que ainda os emocione. Então, temos aqui o exagero sentimental. Exagero esse, a busca por algo novo, que sempre faz com que as coisas sejam absurdas. É uma geração onde a gente vai ver a poesia, a literatura falar sobre necrofilia, incesto, sobre canibalismo, assassinatos. Grandes tragédias que acontecem por quê? Por conta do amor. O medo do amor, o medo de amar, é uma grande marca dessa segunda geração. O medo de amar é uma grande marca, porque quando eles tentam se aproximar desse tal amor, eles tentam se entregar a esse tal amor, tragédias gigantescas acontecem, como a gente vê em Noite na Taverna, de Álvares de Azevedo. E vai ser Álvares de Azevedo o maior nome do ultra-romantismo pra gente.
vamos ter três principais nomes aqui. Vamos ter Álvares de Azevedo, Casemiro de Abreu e vamos ter aqui Fagundes Varela. Fagundes Varela. Pessoal, Álvares de Azevedo, Casemiro de Abreu e Fagundes Varela são então os três maiores e mais importantes nomes do ultrarromantismo no Brasil. Álvares de Azevedo com todo o exagero sentimental, com todo o sofrimento, mostrando o lado obscuro, o lado do grotesco existente no ultrarromantismo. Casemiro de Abreu, responsável por tornar a poesia romântica, ultrarromântica, mais popular. Porque ele se afasta de todo o grotesco do Álvares de Azevedo e foca-se no sentimentalismo exacerbado. Chegando a falar, inclusive, de sensualidade. Algo não tão comum, já que tudo era tão idealizado no romantismo. Fagundes Varela vai trazer uma poesia extremamente sofrida, porque ele vai falar muito sobre a morte de seu filho, a perca de toda a esperança. Uma poesia extremamente sofrida e sentimental. Então esses serão os nossos três grandes poetas do ultrarromantismo no Brasil. Beleza? E tivemos também a tal terceira geração. Vou apagar aqui rapidinho, galera. Tivemos também os tais poetas da terceira geração. Um grande poeta que não podemos deixar de falar sobre. Porque a terceira geração poética, a geração que vamos chamar de... a geração que chamaremos de condoreira, vai ser uma poesia que acaba se afastando um pouco dos clássicos ideais românticos. Vamos falar um bocadinho dela aqui. Terceira geração poética. Terceira geração poética, essa que vamos chamar de geração condoreira. A geração condoreira é uma geração completamente diferente de tudo que havíamos visto na poesia romântica no Brasil. Porque a geração condoreira é uma geração que vai se focar em uma poesia social. Poesia social. O poeta romântico, tão acostumado a estar tão distante de tudo, agora vai apontar falhas, vai criticar a sociedade. E é justamente por isso que ele pega emprestado o nome do condor. Um pássaro que voa muito alto, mas por ser uma ave de rapina, acaba tendo uma visão muito apurada de sua caça. Foi um jeito dos poetas românticos dizerem, estamos distantes, sim, mas a gente está vendo tudo isso aí que está acontecendo. E vamos apontar essas falhas. E dentro dessa poesia social, a gente vai ter um grande foco por conta de dois poetas. A gente vai ter uma poesia que vai se voltar completamente para o abolicionismo. Completamente para o abolicionismo. Tendo aqui Castro Alves e Sousandrade como os seus maiores expoentes. Uma poesia que vai criticar o fato do Brasil ainda ser um país escravista. A existência da escravidão no Brasil é algo completamente abominável.
Então a gente vai ter poetas versando contra a escravidão, versando a favor do abolicionismo no Brasil. A gente vai ter poemas extremamente visuais, extremamente críticos, tocantes, como no caso de Castro Alves, O Navio Negreiro e Vozes da África. Poemas que vão discutir a escravidão, vão criticar a escravidão, vão criticar o Brasil enquanto país escravista, vão questionar se essa é a identidade que queremos encontrar, lembra? Romantismo vai falar sobre a busca da identidade literária, identidade cultural do Brasil, que é o Brasil. E esse é o Brasil que nós queremos? Ele vai trazer um lado completamente abolicionista para dentro da sua poesia. Belezinha? Já que a gente já tem uma noção aqui sobre como funcionavam as 3 gerações poéticas do romantismo no Brasil, vamos conversar agora sobre alguns itens, dar uma olhadinha em algumas questões, beleza? Vamos comigo lá para as questões. Vagabundo. Eu durmo e vivo ao sol como um cigano, fumando meu cigarro vaporoso, nas noites de verão namoro estrelas, sou pobre, sou mendigo e sou ditoso. Ando roto, sem bolsos nem dinheiro, mas tenho na viola uma riqueza. Canto à lua de noites serenatas e quem vive de amor não tem pobrezas. Álvares de Azevedo. A visão de mundo expressa pelo eu lírico nos versos de Álvares de Azevedo revela o desequilíbrio do poeta adolescente indeciso que não é capaz de amar uma mulher nem a si próprio. Você acha que esse poema trouxe isso para você? Vamos dar uma olhadinha. Valorização da vida boêmia que proporciona um outro tipo de felicidade, desvinculada de valores materiais. Postura acrítica que o poeta tem diante da realidade, seja em relação ao amor, seja em relação à vida social. Lamento do poeta que leva a vida peregrina e pobre, sem bens materiais e nenhuma forma de felicidade. Constatação de que a música é o único expediente capaz de levá-lo à obtenção de recursos materiais. Observa aqui, galera, esse versinho. Nas noites de verão namoro estrelas, sou pobre, sou mendigo e sou ditoso, ando roto, sem bolso nem riqueza, mas tenho na viola, nem dinheiro, desculpa, mas tenho na viola uma riqueza. Então aqui a gente está vendo o quê? A valorização da vida boêmia, especialmente quando ele fala, eu durmo e vivo ao sol como um cigano, fumando meu cigarro vaporoso. Então ele está fazendo o quê? Buscando uma nova vida, buscando uma vida que foge de toda essa realidade, essa coisa da burguesia, da procura pelo material. Então nesse item temos aí um grande demonstrativo do que é o romantismo, de como funcionava essa fuga. Porque, como eu falei, temos toda essa coisa da boemia, bebidas, música, noites em prostíbulos, drogas. Para fugir de tudo isso, para buscar uma realidade, para amenizar a dor, para encontrar alguma felicidade, mesmo que momentânea. Grande ideal do romantismo. Beleza? Essa questão 5 do nosso material, item B. Beleza? FUVEST, olha lá. Tomadas em conjunto, as obras de Gonçalves Dias, Álvares de Azevedo e Castro Alves demonstram que no Brasil a poesia romântica pouco deveu às literaturas estrangeiras, consolidando de forma homogênea a inclinação sentimental e o anseio nacionalista dos escritores da época. Galera, homogênea? A literatura brasileira pouco deveu às literaturas estrangeiras. Não duvido, sou a favor dessa ideia. Mas forma homogênea, que é a inclinação sentimental e o anseio nacionalista, a gente vê que essas 3 gerações, cada um vai ter seu ponto muito bem marcado, cada uma no seu lugar. Não faz sentido isso aí não, galera. Letra B. A poesia romântica repercutiu com efeitos locais, diferentes valores e tonalidades da literatura europeia. A dignidade do homem natural, a exacerbação das paixões e a crença em lutas libertárias. Perfeitamente, galera. Cada um no seu lugar. A gente tem o nosso homem natural, a nossa origem, o que é o Brasil na primeira geração, a paixão exacerbada, o sentimentalismo exagerado na segunda geração e crença e lutas libertárias, que foi a grande marca
da nossa terceira geração. Então esse item aí, galera, redondinho nesse item, item B. Beleza? Grande saideira. Em qual das alternativas há erro na caracterização do autor? Álvares de Azevedo escreveu poemas que falam de amor e de morte, tédio e spleen. O tédio, o que a gente vai conhecer na Inglaterra, na Europa, como o spleen, essa exploração, essa busca por algo que faça algum sentido, essa fuga do tédio, marca perfeita da obra de Álvares de Azevedo. Fagundes Varela é considerado um poeta de transição entre a segunda e a terceira geração. Galera, muito atenção a essa afirmação aí, porque você pode se enganar, se equivocar em algum lugar. O Fagundes Varela tem poesias extremamente sentimentais, ele fala da morte e da esperança, de perder o seu filho, a luz que ele tinha em sua vida. Mas, depois de um momento em sua obra, em sua vida, Fagundes Varela começou a escrever poemas de cunho abolicionista. Então, ele é um poeta que sim, a gente coloca ele na segunda geração, mas que ele já tem uma inclinação para a terceira. Ele já traz em sua obra elementos que nos levam à terceira geração. Então, muita atenção nisso aí. Castro Alves, conhecido como poeta condoreiro, escreveu também poemas de amor. Nele a mulher é sempre um anjo distante, inatingível, e o amor não é concretizado. Galera, Castro Alves teve uma obra completamente abolicionista. Totalmente o cunho social dentro de sua poesia, grande poeta condoreiro. Beleza? E a mulher, quando ele faz seus poemas de amor, nada de anjo. A mulher passa a ser menos idealizada. Então a gente tira isso aí, tira essa coisa de mulher intocável. Ele passa a falar de sensualidade, de uma mulher de um amor mais material, mais sensual. Beleza? Então o Castro Alves não é só isso aí não. E ele não vai idealizar mulheres. Então houve aqui um erro na caracterização de Castro Alves. Beleza? Sabemos que esse é o item C. Gonçalves Magalhães pertence à primeira geração romântica brasileira, conhecida como nacionalista. Ele inaugurou essa geração, ele inaugurou o romantismo no Brasil, inclusive. Beleza? Volta aqui pra mim. Galera, foi um prazer conversar sobre romantismo com vocês. Tem mais. Próxima aula de literatura, vamos falar sobre a prosa romântica, como ela se desenvolveu e como ela aconteceu no Brasil, e espero que vocês estejam aqui para a gente conversar sobre isso, beleza? Qualquer comentário, manda lá que eu vou estar respondendo e a gente troca uma ideia. Aquele abraço e até